cálice que nós abençoamos é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Foi por isso que este evangelho abriu-se assim. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E foi justamente nesta ceia que abriu-se com a cena do lava-pés, que foi maravilhoso, mas o mais importante dessa ceia foi quando Jesus, tomando o pão e o vinho, instituiu a Eucaristia. E é isso que nós estamos cantando. O cálice, por nós abençoado, é a comunhão com o sangue do Senhor. Cantemos. O cálice, por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice, por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. E é por isso justamente que Jesus disse, está lá no Evangelho de São Lucas, no começo da ceia: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Meus irmãos, nós estamos no momento supremo do amor. Se Jesus amou os seus apóstolos e eles perceberam o amor de Jesus, tanto assim que ele pode dizer nessa noite, reunido com seus apóstolos ali na ceia: dou-vos um mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, como eu vos tenho amado, como vocês veem que eu vos amo, amai-vos também vós uns aos outros. Se Jesus disse isso, é porque justamente durante todo aquele tempo que ele esteve com eles, ele os amou. E como ele expressou amor de tantas formas, principalmente compreendendo, acolhendo, perdoando, deixando passar, tendo paciência, aturando, suportando os seus apóstolos. Não foi fácil para ele. O trabalho que Jesus teve com os apóstolos, com os discípulos, foi uma grande tarefa. Transformá-los não foi uma coisa qualquer. E Jesus empenhou todo o seu amor. A pedagogia de Jesus foi amar. Ele amou constantemente. Ele começou compreendendo a situação dos seus apóstolos. Claro, eu estou falando dos apóstolos, mas o que aconteceu com ele acontece conosco também, porque o Senhor está nos formando discípulos, e Ele precisa e Ele quer formar-nos discípulos. E nós, meus irmãos, precisamos deixar que Jesus nos faça discípulos. Só um mestre é que pode fazer discípulo. Ninguém pode fazer-se discípulo por si mesmo. Claro, a nossa atitude é de receptividade, é de acolhimento, é de abertura, mas é o Senhor quem nos faz discípulos. E hoje, nessa noite, Ele quer suscitar em você um grande desejo de você ser discípulo dEle. E que você se aplique a esse discipulado. Eu entendo que você logo já começa a dar desculpas, mas eu, do jeito que eu sou, com a minha vida, com os meus defeitos, com o meu temperamento, com o meu jeito de ser, com os meus pecados, com os pecados que eu já fiz, mas como é que eu vou ser discípulo? Aí justamente, porque Jesus pegou um Pedro, e Pedro não foi fácil. Jesus pegou um Judas, e deixa eu dizer, ele não foi totalmente sucedido com Judas, mas que ele o assumiu como discípulo, assumiu. Um daqueles que Jesus escolheu
Foi Judas. E Jesus trabalhou tanto com Judas, como com Pedro, como com João, como com Tiago, como com cada um dos apóstolos, Filipe, Bartolomeu, Mateus. E é assim que Ele quer trabalhar com cada um de nós. Ele começa compreendendo cada um. Ele começa aceitando você do jeito que você é e na situação que você está. Ele tem uma grande paciência conosco. Ele tem todo um jeito cheio de amor, cheio de confiança. Ele confia em nós, como Ele confia. E Ele vive confiando em nós, mesmo quando nós o decepcionamos. Ele não se decepciona com a gente. Ele pode dizer, até mesmo você, muitas vezes se decepciona comigo, mas eu, meu filho, eu, minha filha, não me decepcionei, não me decepciono e não me decepcionarei com você, porque eu confio em você, e eu confio porque eu amo você. Já tenho aturado muita coisa, já tenho suportado muita coisa de você. Você já me deu muito trabalho, tem me dado trabalho, mas porque eu te amo, eu te suporto. E eu suporto aquilo que você acaba fazendo. Eu te aturo. E como eu te aturo? Como eu tenho paciência com você. Como eu tenho paciência com você. Como eu te tenho tratado com toda a amabilidade, com todo o carinho. É assim que eu quero te tratar. Mas também muitas vezes eu preciso ser mais duro, mais severo, eu preciso ser mais determinado com você, eu preciso imprimir ainda mais força em você, eu preciso até forçar certas situações, porque eu preciso te formar discípulo. E você tem sido um ferro muito duro nas minhas mãos. Você não tem sido ferro maleável nas minhas mãos. Muitas vezes você não se deixa dobrar. Muitas vezes você não compreende. Eu compreendo você, mas muitas vezes você não compreende, não me compreende, não compreende aquilo que eu estou fazendo e quero fazer com você. Você não tem compreendido. E nessa noite eu estou pedindo, meu filho, minha filha, me compreenda. Tanto quanto eu compreendo você, e me deixe trabalhar em você. Ninguém se faz discípulo por si mesmo, ninguém se transforma por si mesmo. Tire o seu cavalinho da chuva, diz Jesus para você, em expressão muito popular. Tire o seu cavalinho da chuva. Ninguém, e você não vai se tornar discípulo meu. Você não vai se transformar, você não vai se tornar a minha imagem e semelhança, você não vai se tornar como o Pai quer que você seja, e eu quero que você seja por você mesmo. Você precisa de mim, e eu sei como tratar com você. E nessa noite eu preciso dizer que até mesmo os sofrimentos, as dores, os problemas que você tem enfrentado, as situações que você tem enfrentado, em todas elas, você tem matéria-prima para ser trabalhado. Você tem escorraçado essas situações por serem difíceis, você tem se afastado e muitas vezes você não enfrenta os problemas, pelo contrário, você foge ou você se desespera. E eu preciso lhe dizer, em tudo isto, eu estou presente, te burilando, te lapidando, trabalhando em ti. És uma pedra dura como diamante, e por seres um diamante, embora duro, eu preciso te trabalhar. É por isso que eu te coloco e te deixo em situações difíceis, como eu passei por situações difíceis, mas eu estou constantemente contigo, e é preciso que saibas disso, que eu estou constantemente contigo, trabalhando, operando,
fazendo a minha obra em ti, até que sejas semelhante a mim. É isso que o Pai quer. Eu preciso fazer-te semelhante a mim. Nessa noite precisamos fazer um acordo, um pacto. Você muitas vezes escapou-se da minha mão, não se deixando amoldar, não me compreendendo, fugindo das situações em que eu mesmo coloco você, até mesmo desgraçando as situações que você enfrenta, como se eu não estivesse aí, como se eu não estivesse presente nessas situações. Claro, muitíssimas dessas situações não foi eu quem causou, mas nessas situações eu estou, porque eu vejo em todas elas momento, oportunidade para trabalhar em você. Você que é tão duro e precisa ser trabalhado, você que é tão dura como pedra de diamante, que precisa ser trabalhada, mas escapa das minhas mãos. Precisamos fazer um pacto. Deixe-me trabalhar em você. Eu quero lhe fazer meu discípulo, minha discípula. Preciso lhe fazer semelhante a mim. Você aceita esse pacto? Você aceita esse acordo? Eu estou lhe oferecendo um acordo nesta noite santa. Eu quero te fazer discípulo. Você aceita? No fundo do coração, dê agora a sua resposta para o Senhor. Até mesmo reconhecendo que muitas vezes você se escapou. Muitas vezes você não compreendeu. Muitas vezes você desentendeu e fez questão de desentender. Muitas vezes você se revoltou, especialmente diante da situação. Você muitas vezes escorraçou as situações, desesperou-se dentro delas, não quis enfrentar os problemas, quis fugir. E hoje o Senhor está lhe explicando todas as coisas. Eu tenho a certeza que a sua resposta é positiva. Mas é claro, você e somente você pode dá-la. Embora baixinho, expresse agora com palavras a resposta que você quer dar ao Senhor. Vai falando. Eu estarei aqui falando também, não vou falar no microfone, porque é coisa pessoal, mas fale, dê a sua resposta para o Senhor. Mesmo que seja baixinho, mas dê a sua resposta. Estou dando, Senhor. Quero ser me deixo moldar por vocês. Eis aqui o teu servo, Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. Se você quer dizer assim, diga comigo. Faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. Faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. Faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. E veja, é também por isso que Jesus disse hoje, não somente naquele tempo, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. E você sabe muito bem que naquela ceia, e hoje também, Jesus realizou lá e realiza agora a coisa mais linda que Ele podia realizar. E aliás, na leitura do meio, a segunda leitura, eu gosto de explicar sempre que a segunda leitura, ela é como o gonzo de uma porta ou o dorso de um livro. Veja que os dois lados do livro, eles vão
se movendo em torno do dorso, com uma porta que se move ao redor do gonzo. Na liturgia, assim, a primeira leitura, há o Evangelho, e no meio das duas existe a segunda leitura, a leitura do meio. E é em torno dela que as duas leituras se movem. E qual foi a segunda leitura de hoje? É São Paulo dizendo: o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti na noite em que foi entregue. Veja bem, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Veja, São Paulo está dizendo isso muitos anos depois da morte de Jesus. Isso está na carta aos Coríntios. Ela não foi a primeira, não, ela foi bem depois. Portanto, São Paulo está falando a respeito daquilo que eles já estavam vivendo. Eles já realizavam a celebração da Eucaristia nas ceias. Continua São Paulo: do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes, de fato, que comerdes desse pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, e preste atenção a isso, até que Ele venha. Estareis proclamando a morte do Senhor, até que Ele venha. Está muito claro, isto é o meu corpo que é entregue por vós. E aliás, quando São Paulo fala isso, ele também chama a atenção dos coríntios, porque ele diz: vocês quando se reúnem para a ceia, cada um já tem a sua comida, se reúne lá com seus amigos num cantinho, e cada um come a sua comida e esquece dos outros. Vocês já estão fazendo acepção de pessoas, vocês já estão fazendo panelinhas, vocês já estão desprezando os mais pobres, os mais fracos, vocês estão se dividindo na ceia da união, e nisso eu não posso concordar com vocês. E São Paulo começa a ir cada vez mais fundo, a ponto de dizer para eles que aquele que come ou bebe, come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. E até ele diz que cada um se examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. E até diz: é por essa razão que muitos dentre vós estão adoentados e fracos, e muitos mortos. E nessa noite nós não estamos trazendo isso para nos repreender ou para nos pôr medo diante disso que São Paulo diz: quem come desse pão e quem bebe desse cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine, porque aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Nós estamos falando isso porque São Paulo não podia dizer que aquele que come deste pão e bebe desse cálice indignamente é culpável, é réu do corpo e do sangue do Senhor, se ali não estivesse o corpo e o sangue do Senhor. Eu até sei que alguns irmãos nossos evangélicos dizem que quando São Paulo está falando assim, ele está falando do corpo místico de Cristo. Mas veja, existe um corpo místico de Cristo, mas não existe um sangue místico de Cristo.
Aqui Jesus não está usando símbolo, aqui Ele está falando de palavras concretas. Ele está falando de corpo, o corpo está falando de sangue, sangue. E se quem come deste pão, quem bebe desse cálice, desse vinho, indignamente, é réu do corpo e do sangue do Senhor, só pode ser isso se realmente aquilo é o corpo e o sangue do Senhor. E meus irmãos, é isso que nós celebramos nessa noite. E hoje o Senhor, que nos está formando discípulos, Ele quer recobrar a nossa fé, levantar a nossa fé na sua presença real na Eucaristia. Diga comigo: Senhor, eu quero crer, e quero crer cada vez mais. E nesta noite, Senhor, deixando-me formar discípulo, eu professo, eu proclamo a minha fé, eu creio, Jesus, na Tua presença real na Eucaristia, mesmo que os outros não creiam, mesmo que os outros neguem. Senhor, eu creio na Tua palavra, e só Tu tens palavras de vida eterna. E porque Tu disseste, Senhor, eu creio que na hóstia consagrada, que no vinho consagrado, Tu estás presente. És Tu que estás aí, Senhor. E eu creio na Tua presença real, corpo, sangue, alma, divindade, aí na Eucaristia, no corpo, no pão e no vinho, o Teu corpo, o Teu sangue, a Tua alma, a Tua divindade, realmente presente. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. E você se recorda muito bem que houve um momento que os discípulos tremeram na base e não acreditaram. São João narra isso no seu Evangelho, lá no capítulo 6, porque um pouco antes, os judeus estranharam muito e começaram a falar entre si: mas como é que esse homem está dizendo que eu sou o pão da vida, que desceu do céu? Quem comer desse pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Então os judeus começaram a dizer: como pode esse homem dar-nos a comer a sua carne? Meus irmãos, os judeus, que eram pessoas muito concretas, tomaram ao pé da letra, porque era para tomar ao pé da letra. Jesus estava falando de carne, Jesus estava falando de sangue. Só que eles imaginaram humanamente alguém comendo carne de uma pessoa, alguém bebendo sangue de uma pessoa, e ficaram horrorizados. Mas interessante, quando os judeus começaram a falar assim, Jesus, ao invés de voltar atrás, Jesus foi muito mais a fundo. E essas são as palavras dele, que está aqui no Evangelho de São João, capítulo 6. Em verdade eu vos digo, ele disse isso aos judeus, que não estavam querendo acreditar, embora tivessem entendido bem, que Jesus tinha falado de carne, tinha falado de sangue. E o pão que eu vos der é a minha carne para a salvação do mundo. Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida. E verdadeira quer dizer verdadeira. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Você se lembra muito bem que dessa vez
foram os discípulos que afinaram. Desculpe a expressão, mas eles afinaram. Tremeram na base. Está aqui no Evangelho de São João, capítulo 6. E interessante, no versículo 60, onde se diz: muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: isto é muito duro, quem o pode admitir? Desde então, já é o versículo 66, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. Quer dizer, Jesus perdeu discípulos. E veja bem, eram discípulos. Jesus queria perder discípulos? Claro que não. Ele tratou com um imenso carinho cada um dos seus discípulos. Ele não queria perder nenhum. Se ele não queria perder o povo, muito menos os discípulos e muito menos os apóstolos. Só que diante dessa situação, ele preferiu perder discípulos a voltar atrás. Porque veja bem, se não fosse isso mesmo que Jesus estava dizendo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Porque quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Se não fosse isso, Jesus chamaria os discípulos de volta e disse: vem cá. Como ele fez muitas vezes, quando os discípulos não entendiam, Jesus os reunia e lhes explicava. Muitas vezes ele fez isso, com as parábolas, por exemplo. Eram simples parábolas. E aqui é um ensinamento importante. Por que Jesus não chamou de volta e reexplicou tudo, como ele fez com tantas parábolas que eles não tinham entendido? Porque na verdade era isso que Jesus queria dizer. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. E Jesus perdeu discípulos por causa disso. Por essa razão, logo em seguida, versículo 67, então Jesus perguntou aos 12, agora eram os apóstolos, os mais íntimos: quereis vós também retirar-vos? Diante dos discípulos que foram embora e já não andavam mais com Jesus. Não foi naquela horinha, passaram-se dias, quem sabe passaram-se semanas, meses, e eles perceberam que vários deles tinham, desculpe a expressão, tinham dado no pé. Não eram mais discípulos, romperam com Jesus. E certamente devem ter comentado com Jesus. E Pedro, do jeitão dele, né, deve ter chegado: mas Senhor, você não vai fazer alguma coisa? Fulano e Cicrano e Beltrano, e foi apontando, eram vários deles. Você não vai fazer alguma coisa? O que Jesus fez? Quereis vós também retirar-vos? Graças a Deus, que nessa hora Pedro, também do jeitão que ele era, ele foi o primeiro a dizer: Senhor, a quem iríamos nós? Somente Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Senhor, a quem iremos nós? O Senhor está perguntando: vocês também não querem ir? Senhor, mesmo que nós não tenhamos entendido, nós entendemos o Senhor, nós conhecemos o Senhor, e nós confiamos no Senhor, e por isso nós cremos no Senhor, e por isso nós proclamamos. Veja, Pedro acreditou, e depois de acreditar, Pedro também proclamou com os seus lábios. Ele creu no coração e proclamou com a boca. Senhor, somente Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. E ficaram. Veja então,
Quem ficou? E os outros? Olhe para a situação de hoje. Há aqueles que como Pedro e com Pedro acreditam e continuam acreditando e proclamam e continuam proclamando que na Eucaristia está o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que aquilo é carne, que aquilo é sangue. Claro, Jesus está falando do seu corpo glorioso, porque hoje ele está assim, hoje ele vive assim. Você sabe que na ascensão ele subiu ao céu e está sentado, como diz o creio, à direita de Deus Pai, esperando apenas para vir, para julgar os vivos e os mortos. Jesus está no céu, prontinho, esperando para vir na sua segunda vinda. E lá está Jesus glorioso, Jesus ressuscitado, com o seu corpo ressuscitado, portanto com o seu corpo glorioso. É este corpo, meus irmãos, é este sangue, é esta alma, é essa divindade, porque a alma é humana, e a divindade que está na Eucaristia. É esse Jesus, porque Jesus é um só. Claro, ele foi criancinha no ventre de Maria, ele nasceu do ventre de Maria, ele foi bebê, ele foi neném, ele foi menino. Ele cresceu, ele viveu os 30 anos em Nazaré. Jesus foi tudo isso. Jesus viveu a sua vida pública. Jesus instituiu a Eucaristia. Jesus foi para a cruz. Jesus morreu. Jesus foi sepultado. Mas ele ressuscitou. E depois de ressuscitado, é um único Jesus. É o Jesus ressuscitado. É o Jesus glorioso que depois ascendeu ao céu. Está no céu apenas esperando. E esse Jesus virá para fazer céus novos e terras novas e uma humanidade nova. E veja, é este Jesus que está na Eucaristia, é esse Jesus que nós recebemos, é o Jesus já em glória, é o Jesus já ressuscitado, para nos fazer participantes da sua glória e fazer-nos participantes da sua ressurreição. Então, cada vez que eu e você recebemos a Eucaristia, nós recebemos a ressurreição do Senhor, nós recebemos a carne ressuscitada, o sangue ressuscitado, a alma ressuscitada de Jesus, e aí está a sua divindade. Portanto, o germe, a semente da ressurreição está em nós e vive em nós, e cada comunhão que nós recebemos, nós vamos como que acumulando. Assim, quem vai tomando vitamina, ou vai tomando proteína, e alguns que comem outras coisas, né, vão acumulando, e alguns até crescem muito, engordam muito, porque vão acumulando. Meus irmãos, deixa eu falar de maneira bem concreta. Graças a Deus, essas sementes de ressurreição vão sendo acumuladas em nós, e a força da ressurreição, a força da vida, vai crescendo dentro de nós. Nós estamos cada dia mais próximos da ressurreição. O nosso corpo, embora seja um corpo mortal, ele vai ficando cada vez mais imortalizado pela ressurreição de Jesus. O nosso corpo, apesar das nossas misérias, vai ficando cada vez mais um corpo glorioso, cada vez mais translúcido como o corpo de Jesus, porque nós comungamos o corpo, o sangue, a alma, a divindade de Jesus ressuscitado, glorioso, que é o único Jesus, prestes a vir. Nós não sabemos quando, mas foi o que nós acabamos de ler, foi o que São Paulo disse, que cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós proclamamos a sua morte até que Ele venha. Por um lado, o Senhor quer vir e nós estamos no ardente desejo de que Ele venha. É uma interação completa, é uma mútua atração. Nós que somos atraídos por Jesus, mas também Jesus que é atraído por nós, porque Ele em cada Eucaristia coloca em nós o seu corpo glorioso. Ele coloca em nós a força da sua ressurreição, e a ressurreição atrai ressurreição. O corpo glorioso atrai o corpo glorioso, sim, e o nosso corpo vai ficando cada vez mais glorioso. E vai chegar o dia, se estivermos mortos, nós ressuscitaremos e seremos ressuscitados, transformados. E se não estivermos mortos, nem precisaremos morrer. Como diz São Paulo, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, porque a
força da ressurreição já está em nós, as sementes do corpo glorioso já está em nós, e aí está a língua da verdade. Diga comigo: eu creio, Senhor. Diga para valer: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Obrigado, Jesus. Eu não quero fugir como aqueles discípulos, eu não quero negar como aqueles discípulos, eu não quero te abandonar, Senhor, como fizeram aqueles discípulos. Ao contrário, mesmo que a minha cabeça não entenda, com o coração eu creio, e porque eu confio, eu te digo: Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna, e nós sabemos e cremos que Tu és o Santo de Deus. Então ficamos contigo, permanecemos contigo, e nós cremos, Senhor. E hoje, nessa noite santa, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te adoramos pelo maravilhoso presente que recebemos, o teu corpo, sangue, alma e divindade presentes na Eucaristia, teu corpo ressuscitado, glorioso, alimento para a nossa carne, para a nossa fraqueza. Obrigado, Jesus. Eu creio, mas aumentai, Jesus, a minha fé. É nesta fé que eu quero permanecer todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida. E meus irmãos, é muito importante isso. Se Jesus está sofrendo tantos ataques, e se a verdadeira doutrina sobre Jesus está sendo minada e esvaziada, nós temos falado isso aqui muitas vezes, nas pregações que eu fiz nas manhãs, nesses últimos dias, voltei a falar sobre isso. Nessa tarde, Padre Roberto aqui falou sobre isso. Infelizmente, claro, é uma minoria, e digo a você, é uma minoria, mas uma minoria falante, uma minoria gritante até mesmo, uma minoria que faz barulho, que faz muito barulho, que faz alarde, faz muito alarde, e parece que é uma multidão, mas não é. Eles fazem uma zoeira, como se um monte de moscas fazendo aquela zoada, dá a impressão de que é um pandemônio. Não, é uma minoria, mas muito falante, muito gritante, que faz muito barulho, enquanto que nós, infelizmente, muitíssimas vezes somos uma multidão. Somos sim uma multidão, mas infelizmente silenciosa, que crê no coração, mas não proclama com os lábios, que não tem coragem de proclamar com a vida. E é isso que o Senhor está querendo de nós. E veja, agora unimos toda a nossa pregação. O Senhor está formando discípulos. Veja, um grupo de discípulos abandonaram Jesus. É claro que você não quer abandonar Jesus, e o que dividiu foi justamente o seu ensino a respeito da Eucaristia. Porque assim, como existe essa minoria falante, esvaziando a pessoa de Jesus, a doutrina sobre Jesus, é claro que estão esvaziando, e há muito tempo, e vão esvaziar, e vão negar o mistério da Eucaristia, a realidade da Eucaristia. E para que você não venha a se confundir, não venha a perder a segurança, e não venha a fraquejar quando isso acontecer, desde agora o Senhor está querendo que você, primeiro, se assuma como discípulo, e como discípulo você assuma aquilo que Pedro disse: Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna. E nós sabemos e cremos que Tu és o Santo de Deus, e por isso ficamos contigo, ficamos com o Teu ensinamento, ficamos com a Eucaristia, o Teu grande presente. Nós cremos, Senhor, mas aumentai
a minha fé, aumentai a nossa fé. Você entendeu? Obrigado, obrigado, porque está aí a resposta. Vai ficando em pé, pode aplaudir mais, vai ficando em pé, e vai dizendo junto comigo: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Vai dizendo: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Obrigado, Jesus, porque o teu corpo glorioso, ressuscitado, que tu tens no céu, Senhor, sim, como estás glorioso no céu, Senhor, esperando unicamente a hora de vir e te manifestares, Senhor, diante desse mundo. Sim, Jesus, é esse corpo que nós recebemos, esse sangue que nós recebemos, Senhor, na Eucaristia, que está presente ali. O mundo novo já é recebido, Senhor, em cada comunhão. Sim, o mundo novo. As realidades que hão de vir já são recebidas em Ti, no Teu corpo e no Teu sangue, Senhor, naquele pão e naquele vinho, em cada comunhão, em cada missa da qual participamos. Por isso pedimos hoje, Senhor, que o Teu Espírito Santo, porque é pelo Espírito Santo, a nossa fé seja aumentada. Sim, Senhor, aumenta a minha fé, corrobora a minha fé, firma a minha fé, vem vertebrar a minha fé. Senhor, eu quero ter uma fé firme, uma fé forte. Eu sei que a minha fé, Senhor, é como um grãozinho de mostarda, mas eu professo a minha fé, Senhor, e continuarei professando, proclamando a minha fé, Senhor, para que ela seja fortalecida, corroborada, firmada. Eu creio. Dá-me, Senhor, o Espírito Santo. A fé é um dom do Espírito Santo. Recebemos esse dom no batismo, mas ele precisa ser fortalecido, corroborado em nós, Senhor. Dá-nos o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo aumente, fortaleça, aqueça, renove a nossa fé. Eu creio, Senhor. Aumentai a nossa fé. Vem, Espírito Santo. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Vamos erguer as mãos. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. Precisamos dele, Senhor. E minha alma reviverá. Levantando os nossos braços para te adorar, também presente na Eucaristia, louvar. corpo, sangue, alma e divindade. Enche-me, Senhor Jesus, Para te adorar, para te louvar, para te tua presença, Senhor, tua presença real, para te louvar. teu corpo glorioso ressuscitado, Senhor. Enche-me, Senhor Jesus. Duria lavaria, naria lavaria, Queria lavar, aria lavaria, quem lavaria, quem dará. Nós confessamos, Senhor, que precisamos do Teu Espírito Santo, e a cada dia precisamos de novo, mas nessa noite santa, nessa noite, Senhor, da instituição da Eucaristia, para sermos fortes, Senhor, para sermos os Teus defensores, Senhor, defendendo a Ti, defendendo as Tuas palavras, defendendo o Teu ensinamento, a Tua doutrina, Senhor, defendendo a presença real Tua na Eucaristia, Senhor, e proclamando, Senhor, com os nossos lábios aquilo que professamos, aquilo que nós cremos no coração, Senhor, proclamando que o Teu corpo glorioso, o Teu corpo ressuscitado é o que se põe no altar, Senhor, em cada missa, é o que nós recebemos, Senhor, em cada missa, e que nós anunciamos a Tua morte e a Tua ressurreição, enquanto, Senhor, esperamos a Tua vinda gloriosa. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, queremos proclamar isso
para valer de coração em cada missa, Senhor, e viver isso. Mas para isso precisamos do Espírito Santo, Senhor. Sabemos que muitos esvaziam e há forças do inferno, Senhor, para esvaziar em nós essa crença, essa verdade, essa realidade, Senhor. Aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé, firma a nossa fé, Senhor. Nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Precisamos, Senhor, proclamar que Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és o único Salvador. Sim, Jesus, Tu não és um qualquer, Tu és o Mestre enviado pelo Pai. Tu nos trouxeste uma doutrina vinda do céu, vinda do Pai, Senhor. Não é doutrina humana, e nós cremos em Ti, Senhor. Tu és o Filho de Deus, o Filho de Deus que se fez homem, o Filho de Deus que nos ensinou, o Filho de Deus que morreu por nós, mas que ressuscitou e está vivo, presente no meio de nós, e se faz presente em cada Eucaristia, e se dá em cada Eucaristia, Senhor. Nós cremos, nós cremos, nós cremos, mas aumentai a nossa fé, Senhor. Essa noite santa é uma noite, Senhor, de levantar a nossa fé, mas é o Espírito Santo quem levanta a nossa fé, Senhor. E por isso, aquilo que nós cremos no coração, nós proclamamos com a nossa boca, nós professamos com os nossos lábios, nosso Senhor e nosso Deus. E obrigado por isso, porque a nossa fé se fortalece, se firma naquilo que é a verdade vinda do céu. Só Tu tens palavras de vida eterna. CançãoNovaPlay.com. Assine já!